Olá, nós iremos tratar sobre o gênero HQ-trônica destinado ao sétimo ano do ensino fundamental. Nossa equipe é formada por mim, que vos falo, Miller Brito, pelo Henrique Azevedo, pela Thalita Olímpio e pela Yasmin Silva. E a seguir nós apresentaremos a respeito do tema os próximos episódios. Olá, eu me chamo Yasmin e sou estudante de letras da Universidade Estadual do Amazonas e neste podcast irei apresentar o gênero textual das HQ-trônicas. HQ, ou história em quadrinhos, fora produzido em 1895. Essa modalidade de obra geralmente é caracterizada como um modelo de linguagem que se utiliza de textos e desenhos, formando-se assim uma história completa, sendo definida como hipergênero e explorando o verbo visualidade, tendo em vista que neste gênero encontramos multilinguagens, como textos, figuras, metáforas, enredo, personagem, tempo e lugar. Ok, mas e as HQ-trônicas? Bom, ela tem a mesma ideia, porém, com o uso de recursos multimídias, sons, animações, imagens, etc. No geral, possuem características formadas por imagens, desenhos e cores, onde combinadas formam um sentido que cabe ao leitor decodificar. As imagens são acompanhadas de um texto-diálogo que ajuda na compreensão da história. Alguns estudos afirmam que as HQs, além de nos proporcionar entretenimento, ele auxilia no letramento e alfabetização de muitos jovens. Vendo esse fato, podemos afirmar que o público mostra-se destinado a vários jovens em processo de alfabetização, a partir do momento em que eles começam a ler e interpretar. Há jovens adultos de 10 a 25 anos. Claro que sempre com respeito à classificação indicativa de conteúdo. Com a nova era digital que surgiu muitos anos atrás, vários espaços foram ressignificados e os quadrinhos não foi diferente. A partir do momento em que os quadrinhos adentraram no universo virtual, seus criadores puderam extrapolar o formato da página e explorar mais as oportunidades de design, cores, formatos, etc. Porque há uma tela infinita em um ambiente digital. Uma história em quadrinhos pode ser contada verticalmente ou horizontalmente, ou pode assumir qualquer tamanho ou forma. Depende muito do criador do design. A primeira geração tem início na década de 1990 e foi marcada pela experimentação com as rudimentares tecnologias digitais disponíveis na época. Segundo Edgar Franco, em 2013, a redundância seria uma marca do período, como por exemplo o uso de onomatopeias e efeitos sonoros. O aumento popular de programas como Flash popularizaram a produção das HQ-trônicas da segunda geração. Segundo o professor Edgar Franco, 2005 foi marcada pelo conflito no mundo das HQs. Então, temos um lado autores que foram motivados pelos avanços tecnológicos e do outro que deixaram essas experimentações de mídia e retornaram à tradicional linguagem das histórias em quadrinhos, impressas em papel. Contudo, é importante recordar que tais recursos eram limitados. A primeira e a segunda geração trazem assim a marca de uma linguagem mais embrionária, buscando se desenvolver. A terceira geração de HQ-trônica seria então um período iniciado em 2006, marcada por uma quantidade menor de produções, mas que se acentuou mais na sofisticação da linguagem. A internet em muito contribuiu para a mídia das HQs. Hoje podemos encontrar muitos quadrinhos que começaram a ser vinculados por meio digital e depois foram publicados por grandes editoras. Não só os quadrinhos, mas sim e-books, por exemplo. Ficou mais fácil para o artista expor seu trabalho em blogs e páginas da web e redes sociais, que funcionam como um verdadeiro portfólio de suas produções. A internet foi o responsável por viabilizar essa livre circulação de HQs autorais. Então, a leitura digital aumentou com o passar dos anos através dos formatos eletrônicos de PDF, HTML, JPG, em e-books e até mesmo com os aparelhos portáteis como tablets e leitores específicos virtuais como o Kindle, por exemplo, nos quais os quadrinhos têm o mesmo tipo de acesso que o livro digital.